queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É sempre um grande prazer estar com vocês, meditando na Palavra de Deus, oferecendo este momento aprazível de comunhão e dando graças a Deus por todas as suas bênçãos e vitórias. Que Deus te abençoe neste momento e vamos juntos tomar nossas revistas e vamos estudar mais um tema, mais uma lição. Hoje estudaremos a lição de número 2, com o seguinte tema: Somos cristãos. Vamos para a introdução desta maravilhosa lição. A Igreja de Jesus Cristo nasceu dentro da comunidade judaica, mas estava destinada a ser totalmente distinta em sua formação ético-teológica. Os primeiros 20 anos após a ascensão do Senhor foram decisivos para o estabelecimento dos limites entre a lei e a graça. Os apóstolos e principalmente Paulo tiveram a árdua tarefa de demonstrar a diferença entre o sistema judaico e a salvação firmada na nova aliança sobre o sacrifício de Jesus Cristo, com uma dimensão suficiente para alcançar todos os povos. No que diz respeito à salvação, a lei de Deus teve um caráter transitório, atuando não para salvar, mas para convencer o homem da sua incapacidade de cumprir com toda a justiça de Deus. Paulo compreendeu muito bem a função transitória da lei e o seu pleno cumprimento em Jesus Cristo, quando ele escreveu: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10, 4. A nova aliança era diferente da lei em sua eficácia, visto que fora firmada sobre o sangue de Jesus, que era capaz de remover o pecado. Era diferente em sua suficiência, podendo salvar a todos os povos de todos os tempos e lugares. Era diferente em relação à sua abrangência, permanecendo eternamente eficiente. Ao invés de restaurar as antigas tábuas de pedra com os mandamentos, Cristo prometeu escrever as suas palavras em nossos corações. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes não há mais oblação pelo pecado, Hebreus 10, 16 e 18. O caráter transitório da lei de Deus é visto também na mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ocasião em que houve também a mudança da lei, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, Hebreus 7,12. De acordo com o escritor aos Hebreus, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, Hebreus 7,19. A transformação espiritual requerida por Deus só podia acontecer mediante a obra da graça divina, por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho. Paulo descreve o poder transformador do Evangelho operando em nós à medida em que fixamos os olhos em Cristo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3,18. A lei de Deus serviu para pavimentar a estrada do Salvador e o seu idealismo se cumpriu 100% em Cristo, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, aos Hebreus 10, 14. Esse processo de transição tinha que ser feito com muita sabedoria para não causar confusão na mente dos crentes, principalmente judeus. Coube aos apóstolos a tarefa de demonstrar a diferença entre o Monte Sinai e o Monte Calvário, entre a lei de Deus e o Cristo crucificado. Os apóstolos tiveram de enfrentar as investidas dos judaizantes que ameaçavam a liberdade cristã. Hoje temos que enfrentar novas ondas que se levantam contra o Evangelho da graça de Deus. Necessário se faz fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade dos ensinos e das pregações que predominam no meio evangélico em nossos dias. Temos que averiguar se tais ensinos são fiéis à doutrina bíblica ou se são tentativas para desviar
a fé original de nossos irmãos. Em cada época, a igreja é ameaçada por tentativas diabólicas para desviá-la da fé genuína. Devemos estar atentos. Ponto de número 1. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Logo depois de sua conversão, Paulo seguiu para a Arábia. Ficou por lá algum tempo e a seguir voltou para Damasco. 3 anos depois, Paulo foi a Jerusalém e ficou com Pedro por 15 dias, conforme lemos. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, 18, 19. Subindo outra vez a Jerusalém. Passados 14 anos, Paulo diz, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Gálatas 2, 1. Então, somente depois de 14 anos, após a sua conversão, é que Paulo subiu pela segunda vez a Jerusalém. Isto antes da sua primeira viagem missionária. E não podemos confundir essa visita com o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, que ainda aconteceria um pouco mais adiante, por volta do ano 49. A carta de Paulo aos Gálatas seria escrita então antes do referido concílio e trataria do mesmo assunto, sendo, portanto, um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Objetivo da reunião. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2:2. Enquanto Paulo estava pastoreando a igreja de Antioquia, ao lado de Barnabé, desceram alguns profetas de Jerusalém, entre eles Ágabo, dando a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome no mundo daqueles dias. Provavelmente foi em resposta a esta revelação que Paulo, Barnabé e Tito subiram a Jerusalém, levando donativos para os irmãos pobres da Judéia. E aproveitando a ocasião da viagem, o apóstolo Paulo entrou em contato com os principais apóstolos que viviam em Jerusalém para expor a eles o evangelho que vinha pregando aos gentios já há 14 anos. Paulo havia recebido o evangelho por revelação, que foi dada diretamente por Jesus Cristo. Por ocasião da sua conversão, o Senhor Jesus lhe disse que voltaria a falar com ele várias vezes, conforme lemos. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, de 15 a 17. Cremos que o Senhor Jesus Cristo comunicou o evangelho a Paulo, dando-lhe um entendimento profundo da mensagem da cruz e da obra da graça como a nenhum outro apóstolo, pelo menos inicialmente. Assim, Paulo não estudou e nem inventou seus ensinos. Ele os recebeu por divina revelação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. O mesmo Cristo que ensinou os 12, estando com eles na terra, também ensinou Paulo, estando no céu. O Cristo dos evangelhos era o mesmo Cristo das epístolas. Paulo não tinha qualquer dúvida a respeito do evangelho que pregava. Mesmo assim, se submeteu humildemente à liderança de Jerusalém. Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Suas epístolas começaram a circular nas igrejas antes que os próprios evangelhos e foram recebidas como ensinamentos inspirados por Deus. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 aos Tessalonicenses 2,13.
O apóstolo Pedro chama as cartas de Paulo de Escrituras e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição, segundo Pedro 3, 15 e 16. Tito e a circuncisão. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. Gálatas 2:1. Barnabé era judeu, era o pastor titular da igreja que estava em Antioquia, um dos amigos mais chegados de Paulo. Quando Paulo tentou ser aceito pela igreja de Jerusalém no início, foi Barnabé quem abriu o caminho para ele. Como lemos, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, Atos 9, 26 e 28. Agora, Tito já era diferente, era um cristão, gentio, fruto do ministério já de Paulo, conforme ele mesmo descreve, dizendo, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1,4. Portanto, a presença de Tito naquela ocasião podia trazer sérios embaraços para Paulo, visto que os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no livro de Atos e nas epístolas a compreensão e a tolerância de Paulo para com os fracos na fé, a ponto de ele ter permitido circuncidar Timóteo. Mas Timóteo era judeu, pois sua mãe era judia. E, no entanto, nessa reunião, enquanto expunha o evangelho que pregava aos gentios, não cedeu nem um pouco. A Bíblia diz nem por uma hora. Paulo não abriu mão da liberdade cristã, porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então Paulo não deixou circuncidar Tito. Mais tarde, Paulo vai ensinar que o verdadeiro sentido da circuncisão é que a que acontece no coração do homem, que se volta para Cristo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, Gálatas 6,15. Se Paulo não tivesse se mostrado firme em sua defesa da liberdade cristã, provavelmente a igreja do primeiro século poderia ter se tornado apenas uma seita do judaísmo, pregando uma mistura de lei e graça. Mas, graças à coragem e o zelo de Paulo, o evangelho permaneceu livre do legalismo judaico. Não obstante a vitória e o prevalecimento da doutrina de Cristo, volta e meia, as influências nocivas dos judaizantes voltam a perturbar a igreja. Razão porque devemos estar sempre alertas. Ponto de número 2. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3, de 1 a 3. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido, atônito. Então ele diz, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Os Gálatas estavam abandonando a graça de Deus. O verbo passando indica que estavam no processo de abandoná-la, mas que ainda
não haviam se afastado completamente. Então Paulo os exorta enquanto ainda é tempo. Em sua graça, Deus continuava insistindo a que permanecessem na fé do Evangelho. Não deviam retroceder da graça para a lei, deixando a liberdade de Cristo em troca do jugo do legalismo. Os crentes da Galácia não estavam apenas mudando de igreja, na verdade, estavam negando a fé que os havia dado acesso ao Espírito Santo da graça de Deus. A vida cristã é um relacionamento vivo com Deus por meio de Jesus Cristo. A pessoa não se torna cristã simplesmente concordando com uma série de doutrinas, mas ao se entregar a Cristo e crer nele, ele recebe um novo poder, uma nova vida. Portanto, não se pode misturar graça e obras. Essas duas coisas são mutuamente exclusivas. Agora, quem eram os judaizantes? O termo grego, iodaizo, aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2,14, com o sentido de viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Os judaizantes eram opositores a Paulo, eram identificados também como falsos irmãos, em Gálatas 2,4. Os judaizantes se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe, mas na verdade eles não eram avalizados pelos apóstolos, eles saíam por conta própria. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado, como lemos. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram, Atos 15, 24. Os judaizantes diziam-se cristãos, mas não eram nascidos de novo e ainda não tinham experimentado o poder da graça de Deus. Eram legalistas dentre os cristãos judeus e por isso foram chamados judaizantes. Eles ensinavam que a salvação dependia de Cristo e algo mais, como por exemplo, Cristo e a circuncisão, Cristo e a guarda do sábado, Cristo e a observância das festas e dos costumes religiosos dos judeus. Paulo os advertiu: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5, 1 e 2. Jesus havia confiado o seu evangelho a Paulo e ao grupo do colégio apostólico. Mas, quanto aos judaizantes, estes haviam colocado um falso evangelho no lugar do verdadeiro. E por esse pecado, Paulo os declara amaldiçoados. Ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, versos 8 e 9. O termo usado por Paulo é muito forte, significa consagrado à destruição. O clima de tensão. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2, 4 e 5. À luz de Gálatas 2, verso 9, parece que somente Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João estavam presentes no encontro com Paulo, Barnabé e Tito. Entretanto, um grupo de judaizantes, chamados então de falsos irmãos, conseguiram penetrar no meio da reunião sem serem convidados. E isso, sem dúvida, deve ter causado um clima de grande tensão, uma vez que os judaizantes odiavam a Paulo e, por vezes, quiseram até matá-lo. Tais pessoas declaravam-se que tinham aceitado o caráter messiânico de Jesus de Nazaré, mas Paulo não os reputava como irmãos, da mesma maneira que não admitia que os seus críticos da Galácia fossem considerados verdadeiros convertidos. A linguagem de Paulo foi especialmente severa contra tais indivíduos.
Paulo escreveu: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, Filipenses 3:2. E ainda, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 aos Coríntios 11, 13 a 15. Paulo nem mesmo reconheceu-os como crentes. Paulo reconheceu que os próprios apóstolos de Jesus não aprovavam a causa dos judaizantes. Os apóstolos julgavam Paulo de acordo com os frutos do seu trabalho e estavam perfeitamente satisfeitos com o resultado do seu trabalho, mas não estavam satisfeitos com o resultado do trabalho dos judaizantes, que prejudicavam o evangelho da graça de Deus pregado naqueles dias abertamente por Paulo. Então, reconhecendo a graça que me fora concedida, diz Paulo, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer, Gálatas 2, 9 e 10. As palavras aqui deste texto, a graça que me fora concedida, refletem a imensidão do favor divino conferido a Paulo, para que ele pudesse cumprir a sua missão. De acordo com 1 Coríntios 15, 10, só podemos fazer as obras de Deus por meio da graça do Senhor, como lemos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 10. Isso significa que o Espírito Santo é o verdadeiro agente das operações espirituais. Entretanto, por meio delas, o obreiro cristão é transformado cada vez mais segundo a imagem de Cristo. Graça é a palavra que sumaria todas as operações de Cristo. Tudo vem pela graça e a graça é para todos. O encontro de Paulo com as colunas da igreja termina com um aperto de mãos fraterno. Este ato, além de indicar o companheirismo comum e o reconhecimento da autoridade de Paulo, também representava a perfeita harmonia, a perfeita unidade do reino de Deus. Estava tudo bem, Paulo estava abençoado para continuar o seu precioso e poderoso ministério entre os gentios. Ponto de número 3. A tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. Foi mencionado em Gálatas 2,7 o evangelho de Pedro e o evangelho de Paulo, respectivamente chamados de evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Não se trata de dois evangelhos, mas sim de dois públicos-alvo. O compromisso de Paulo era com os gentios, ele fora constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, 2 Timóteo 2,11, e o compromisso de Pedro continuava com os judeus, mas a mensagem era a mesma. O perigo da doutrina judaizante. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, 3 e 4. Havia dois perigos sérios com a doutrina judaizante. O primeiro era a ameaça à liberdade cristã. E o segundo, o perigo de transformar o cristianismo em uma mera seita judaica. Os judaizantes não eram capazes de guardar a lei de Deus e também não confiavam totalmente na graça de Jesus Cristo. Desta forma, alteravam o cerne do Evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus. Era, de fato, outro Evangelho. As práticas judaizantes atuais, mesmo depois de tantos séculos, as ideias judaizantes ainda persistem no meio evangélico.
Algo parecido tem acontecido na igreja brasileira nesses últimos anos. Os judaizantes modernos ensinam que devemos guardar as festas judaicas, ler a Torá nos cultos, guardar o sábado, adotar termos hebraicos, como se o idioma hebraico tivesse alguma virtude especial. É muito comum vermos cristãos usando quipás, o bonezinho usado pelos judeus, buscando ligações genealógicas com o povo israelita para que possam obter nacionalidade judia, entre outras coisas. Até mesmo nos cultos de algumas igrejas, músicas e danças judaicas são inseridas. Em nome do amor a Israel, a bandeira da nação é colocada em grande parte de igrejas. O shofar é tocado e promovem-se festas com a promessa de uma nova unção sobre a vida de quem participa de tais celebrações. Existem igrejas onde as pessoas não podem entrar no templo de sandálias ou sapatos e são orientadas a tirar os calçados, pois, segundo ensinam, estão entrando em Terra Santa. Há notícias de denominações no Brasil onde os assentos foram retirados, a fim de que os crentes fiquem de joelhos em posição semelhante àquela usada pelos judeus nas sinagogas. Existem igrejas que estão importando pedras de Israel para adornar os templos, a fim de criar uma atmosfera, entre aspas, espiritual, como se as pedras de Israel tivessem algum poder místico, capaz de trazer a presença de Deus ao povo. Os símbolos judaicos, tais como a Arca da Aliança, o candelabro, o incenso, o azeite, são usados nas campanhas da prosperidade. Uma famosa apóstola brasileira apregou, inclusive, a necessidade da igreja guardar o sábado. Em uma entrevista a uma antiga revista, ela declarou: meu contato com Israel me mostrou várias coisas, como os dias proféticos, alianças e a guarda do sábado. Todo esse linguajar é só para impressionar, não tem nada de espiritual e nem é bíblico. Mas temos mais. Crentes já batizados em águas fazem turismo a Israel e exigem que sejam batizados novamente no Rio Jordão, como se as águas do Jordão fossem sagradas, e com isso estão cancelando uma fé que eles já professaram. Choram diante do Muro das Lamentações, como se aquelas velhas pedras tivessem alguma virtude especial. Muitos pastores sobem ao púlpito usando o talit, chale judaico para oração. Com essas práticas, os judaizantes modernos rejeitam o fato de que os ritos e as cerimônias do antigo pacto foram perfeitamente cumpridas em Cristo. E isso é uma violência ao significado do Evangelho da Graça. Estão deixando a realidade pela sombra, pelo tipo, pela figura. Não sabem eles que a obra redentora de Cristo foi completa e suficiente e que os elementos da antiga aliança eram apenas sombras transitórias da realidade inaugurada pela nova aliança? O judaísmo inteiro pode ser resumido nas palavras de Paulo aos irmãos em Colossos. Ele diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por quê? Vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 16 a 23. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. A reunião de Paulo com os apóstolos foi favorável à causa do Evangelho. Os judaizantes foram expostos em seus erros e foram limitados em suas ações nefastas e enganadoras. Esse resultado serviu tanto
para os Gálatas, como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. A tentativa de acrescentar obras humanas à obra de Cristo pode deixar uma pessoa fora do reino de Deus. É melhor confiar somente em Jesus, porque somente Ele pode salvar. E Ele salva sozinho, porque a sua salvação é plena, completa, não precisa de acréscimos e nem de ajudante. A Bíblia diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, aos Hebreus 7:25. Que Deus nos ajude, nos abençoe a todos, que nós não venhamos ficar envolvidos com bobagens, voltando aos rudimentos de um princípio espiritual que já passou. Estamos em um estágio avançado de revelação, de compreensão das coisas de Deus. Não justifica mais a igreja retornar a rudimentos, pobres, fracos, que apenas representavam, mas não eram. Hoje estamos dentro da realidade, vivemos a essência da salvação revelada através de Jesus Cristo no Calvário. E nós devemos amar o nosso Senhor Jesus Cristo, honrando Ele como Senhor, como Salvador, como aquele que salva e opera plenamente em nossas vidas, de uma forma perfeita e completa, porque Ele é a salvação de Deus para as nossas almas. É a grande e poderosa salvação que Deus levantou na casa de Jacó para todos os povos. Assim sendo, nossas orações, nossos desejos de que todos estejam sendo edificados na presença e no poder de Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esta aula. Querido Pai Celestial, nós te louvamos em Cristo Jesus, reconhecendo que a Tua mão está agindo e trabalhando em nossos dias para dar à igreja, Senhor, uma fé perfeita, genuína, calcada, Senhor, na revelação do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção em nos ajudar a conhecer o que é do Senhor. Abençoe todos os nossos queridos irmãos, nossas igrejas, nossos líderes. Guarda o Teu povo, Senhor, em santidade e fé, para que possam todos eles, Senhor, desfrutar das bênçãos gloriosas da graça de Deus. Estende as Tuas mãos, dá, Senhor, a Tua vitória àqueles que precisam. Manda o recurso, o livramento e a bênção do Senhor aos necessitados. Nós oramos e te agradecemos tudo isto em nome de Jesus. E todos digam amém e amém.